Meu Bet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, MACITE Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E começamos esta quinta-feira, dia 13/10, com a conferência da Liga Europa, onde temos a equipe do Áustria Viena enfrentando a equipe do Villarreal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Áustria Viena, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Villarreal, ela empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Áustria Viena é a quarta colocada com 1 ponto ganho, enquanto a equipe do Villarreal é a primeira colocada com 9 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora Villarreal para vencer. Conferência da Liga Europa, Grupo A, temos a equipe da Fiorentina, da Itália, enfrentando a equipe do Hearts, da Escócia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Fiorentina, ela venceu 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Hearts, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No atual momento do seu grupo, a equipe da Fiorentina é a segunda colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Hearts é a terceira colocada com 3 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa ou acima de 2,5. Conferência da Liga Europa, Grupo D, temos a equipe do Partizan, da Sérvia, enfrentando a equipe do Cologne, da Alemanha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Partizan, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cologne, ela venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Partizan é a primeira colocada com 5 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cologne é a terceira colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora Cologne para vencer. Conferência da Liga Europa, Grupo H, tem a equipe do Slavia Bratislava, da Eslováquia, enfrentando a equipe do Basel, da Suíça. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slavia Bratislava, ela perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Basel, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do seu grupo, a equipe do Slavia Bratislava é a terceira colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Basel é a primeira colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Liga Europa, Grupo C, temos a equipe do Real Betis, da Espanha, enfrentando a equipe do Roma, da Itália. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Betis, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Roma, ela venceu 3 e perdeu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Real Betis é a primeira colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Roma é a terceira colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam. Liga Europa, Grupo A, temos a equipe do Bodø/Glimt, da Noruega, enfrentando a equipe do Arsenal, da Inglaterra. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bodø/Glimt, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela venceu todas as suas 5 partidas. No atual momento, a equipe do Bodø/Glimt é a terceira colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Arsenal é a primeira colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora Arsenal para vencer. Liga Europa, Grupo B, temos a equipe do Dinamo de Kiev, da Ucrânia, enfrentando a equipe do Rennes, da França.
Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Dinamo de Kiev, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rennes, ela empatou 2 e venceu 3. No atual momento do seu grupo, a equipe do Dinamo de Kiev é a quarta colocada com 0 pontos ganhos, enquanto a equipe do Rennes é a segunda colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Rennes para vencer. Liga Europa, Grupo G, temos a equipe do Karabakh do Azerbaijão enfrentando a equipe do Olympiacos da Grécia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Karabakh, ela venceu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Karabakh é a segunda colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Olympiacos é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Liga Europa, Grupo D, temos a equipe do Giloense da Bélgica enfrentando a equipe do Braga de Portugal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Giloense, ela venceu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, ela venceu 2 e perdeu 3. No atual momento do seu grupo, a equipe do Giloense é a primeira colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Braga é a segunda colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Conferência da Liga Europa, Grupo D, temos a equipe do Nice da França enfrentando a equipe do Eslovaco da República Tcheca. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nice, ela empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Eslovaco, ela perdeu 4 e venceu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do Nice é a segunda colocada com 5 pontos ganhos, enquanto a equipe do Eslovaco é a quarta colocada com 1 ponto ganho. Melhor opção para esse confronto: casa. Nice para vencer. Conferência da Liga Europa, Grupo F, temos a equipe do Shamrock Rovers da Irlanda enfrentando a equipe do Molden da Noruega. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shamrock Rovers, ela empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados da equipe do Molden, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do seu grupo, a equipe do Shamrock Rovers é a quarta colocada com 1 ponto ganho, enquanto a equipe do Molden é a segunda colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: fora. Molden para vencer. Conferência da Liga Europa, Grupo B, temos a equipe do West Ham da Inglaterra enfrentando a equipe do Anderlecht da Bélgica. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do West Ham, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Anderlecht, ela empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do West Ham é a primeira colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Anderlecht é a segunda colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa. West Ham para vencer. Liga Europa, Grupo F, temos a equipe da Lazio da Itália enfrentando a equipe do Sturm Graz da Áustria. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sturm Graz, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do seu grupo, a equipe da Lazio é a terceira colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sturm Graz é a quarta colocada também com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa. Lazio para vencer. Liga Europa, Grupo E, temos a equipe do Manchester United da Inglaterra
enfrentando a equipe do Omonia do Chipre. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Omonia, ela perdeu 3 e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Manchester United é a segunda colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Omonia é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Melhores opções para esse confronto: casa ou acima de 2,5. Liga Europa, Grupo E, temos a equipe do Real Sociedade da Espanha enfrentando a equipe do Tiraspol da Moldávia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, ela venceu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tiraspol, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento do seu grupo, a equipe do Real Sociedade é a primeira colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Tiraspol é a terceira colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Real Sociedade para vencer. Liga Europa, Grupo H, temos a equipe do Trabzonspor da Turquia enfrentando a equipe do Mônaco da França. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Trabzonspor, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Mônaco, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento do seu grupo, a equipe do Trabzonspor é a terceira colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Mônaco é a segunda colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Liga Europa, Grupo D, temos a equipe do União Berlim da Alemanha enfrentando a equipe do Malmö da Suécia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do União Berlim, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Malmö, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento do seu grupo, a equipe do União Berlim é a terceira colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a equipe do Malmö é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Boldegrim vs Arsenal fora, Arsenal para vencer. Giloense vs Braga, empate fora. Astro Viena vs Villarreal fora, Villarreal para vencer. Partizan vs Colón, empate fora. West Ham vs Anderlecht, casa, West Ham para vencer. Nice vs Eslováquio, casa, Nice para vencer. Lazio vs Sturm Graz, casa, Lazio para vencer. Trabzonspor vs Mônaco, empate fora.